Cais do ar. Oi, minha gente, boa noite. E aí, estão me vendo, me ouvindo? Estamos aqui para mais uma live. Temos aqui uma convidada muito especial, Renata Pinotti, que daqui a pouquinho estará com a gente. Me digam aí se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui trazendo conteúdos relevantes para as pessoas, para que as pessoas conheçam os fundamentos das constelações familiares, aplicadas a muitas áreas, né? Boa noite, boa noite, boa noite. E aí nós vamos, deixa eu ver aqui, vou participar conosco desse bate-papo, né? Nós vamos ter 1 hora aqui para conversar um pouco sobre essa questão da alergia. Oi, Renata. Boa noite, Wallace. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Você está me vendo, me ouvindo bem aí? Tô te vendo, tô te ouvindo. E pra você, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem. Talvez sua câmera tá cortando um pouco a tua... Assim, baixando aí fica um pouco melhor. Assim? Baixa um pouquinho só. Agora. Um pouquinho mais. Tem hora que baixa aí, tá cortando um pouco Tá. sua cabeça. Não, baixa um pouco mais. Peraí, deixa eu ver assim. Não, aí tá... Aí, opa, tem hora que vai e depois volta. Tá, é que eu tô ajustando na mão aqui. Na mão, né? Aí tá cortando um pouquinho da tua testa, tá quase... Aí, ó, aí tá perfeito. Opa, Tá ótimo. aí tá... Bom, tá cortando um pouquinho só a parte de cima. Talvez seja só... Deixa eu mudar aqui. Talvez a sua distância. Se você ficar um pouquinho talvez mais distante, enquadre melhor. Aí, melhora, né? Melhora. Assim? Tá ótimo. Agora tá ok. Agora eu tô te vendo plenamente. Ai, que bom. Bom, boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Pois é um prazer, Renata, né? Eu vou te apresentar aqui rapidamente, mas você mesmo pode também fazer uma apresentação do teu trabalho, né? Que você trabalha com nutrição, né? Nessa área de alergia alimentar, nutrição materno-infantil, né? Enfermidades pediátricas, e você vem fazendo um trabalho pioneiro, que é trazer essa abordagem da nutrição de uma maneira mais ampla, né? E usando as constelações familiares, né? Então, eu gostaria exatamente de iniciar com a pergunta que é o título da live, né? Que a gente, quando fala de nutrição, normalmente as pessoas pensam só em comida, né? Em alimento físico, né? E a abordagem que você está trazendo, que é uma abordagem também que eu trago, assim, com a abordagem da física quântica, da física moderna, né? Que a gente, tudo, na verdade, é alimento, né? O que a gente come, o que a gente vê, o que a gente ouve, a qualidade das nossas relações, né? Então, tudo impacta, né? Então, eu gostaria que você, com a tua experiência, eu sei que você fez aí, é um caminho muito bonito, né? Pela nossa conversa lá em São Paulo, eu fiquei muito impressionado, né, com o tipo de trabalho que você vem fazendo, no sentido de despertar as mães, os pais, ou seja, as pessoas, para um olhar mais abrangente para o que a gente chama de nutrição. Então, eu gostaria que você, inicialmente, falasse nessa perspectiva e o que te levou, o que é que te motivou, né, a seguir esse caminho. Bom, Wallace, obrigada. Eu sou nutricionista, eu me formei em 2000. E em 2003, mais ou menos, eu comecei a trabalhar na área de alergia alimentar. E quando eu comecei a me deparar com essas famílias que tinham muita angústia por um bebê que não conseguia aceitar o leite, né? E muitas vezes eles apresentavam reação via leite materno. Então, eles reagiam ao que a mãe consumia. E a mãe precisava fazer a dieta. E tudo isso alterava muito toda a dinâmica familiar. Com muito medo, muito angustiadas, né? Então, o que acontecia com essas crianças foi me mobilizando a buscar outros recursos. Porque o que a gente tinha só de conhecimento da nutrição, eles não eram suficientes. Eu via muito mais coisas acontecendo do que o alimento em si.
E aí eu fui acompanhando essas famílias e fui vendo todas essas dinâmicas. Em 2009, eu busquei a constelação familiar para mim, né, por uma questão pessoal. Quando eu conheci a constelação, eu vi que ela me integrava. Eu vi que ela trazia os recursos que eu precisava para conseguir dar suporte para essas famílias de um outro lugar. E aí eu fui acompanhando todos esses processos, e aí em 2014 eu fiz a formação de doula, porque eu vi que eu queria acompanhar essas famílias antes do parto até. Porque eu percebi que algumas dinâmicas elas já aparecem desde a decisão da concepção. Né? Então, por que esses pais quiseram ter filho? Né? Então, algumas coisas elas já vêm desde então. E quando a gente olha para o alimento, né, a primeira forma de vinculação com a mãe, que é a nossa primeira relação, nosso primeiro vínculo na vida, é via alimento. Então, nós nos conectamos à nossa mãe pelo cordão umbilical, né, que é a forma como ela nos nutre intraútero, e depois no seio materno, na amamentação. Então, o alimento, ele vai muito além, né, nutrir, ele vai muito além até do alimento em si. Porque quando a gente fala de nutrição, a gente fala da conexão com a nossa mãe. E depois, com a nossa conexão com o pai. Porque os demais alimentos, eles vêm de fora da mãe. Né? Então, a mãe traz o filho para a vida e traz essa nutrição. O pai leva o filho para a vida. Isso que o Bert Hellinger nos traz. Né? Então, esse alimento depois, ele também está muito associado ao pai, ao mundo, ao que vem de fora. Né? Então, as nossas primeiras relações, elas mostram muito essa dinâmica que a gente também tem com o alimento. Né? Então, e o alimento, ele acaba permeando todas as nossas relações. Que legal, Renata. Então, dentro dessa perspectiva que você está trazendo, né, sistêmica, né, essa relação que permeia o alimento, que está por trás também da relação afetiva com o pai e com a mãe, né, e você começou a ver também essas dinâmicas antes mesmo da pessoa ter a concepção. Se a pessoa estava se preparando para ter um filho, então ali começa esse processo já, não é? E o que acontece é que nós, na nossa sociedade, né, nós não temos assim uma educação que eu diria uma educação para a vida, né? Assim, uma educação para saber como lidar com a criança, como saber lidar com esses processos, né? Como é que você tem visto, através desse trabalho que você faz, a evolução nesse campo? Hoje existe uma maior disponibilidade das pessoas para esse aprendizado, porque em contrapartida nós somos o país, por exemplo, né, que temos, me parece que o Brasil é campeão do mundo em cesariana, né, que são partos, que não são partos naturais. E que isso é algo também que afeta diretamente esse processo de desenvolvimento infantil. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quando você pergunta primeiro é da abertura com relação à constelação, esse outro olhar? Esse sobre... outro olhar. Exatamente, sobre esse olhar e esse cuidado integral, essa visão integral do ser humano, não é? Isso tem aumentado cada vez mais, né? O que eu percebi, quando eu trabalhava no hospital, eu tentava trazer muito dessa dinâmica, né, nos hospitais. Eu saí do hospital faz 1 ano apenas, né, mas trabalhei alguns anos em UTI neonatal. Então, eu sou tutora do método Canguru, então isso já era uma porta aberta para trazer esse olhar mais humanizado, mais sistêmico, né, onde a gente olha para a família como um todo. Né? O grande propósito também do método Canguru é você olhar para a família, né, de uma forma inteira. E que nós estamos a serviço deles. Né? Eles não são, né, um objeto ali. Como muitas vezes a saúde não, né? Todo o sistema acaba olhando para as famílias assim, tentando só resolver um problema. E não para o que está acontecendo nessa família como um todo. Então isso já foi uma porta aberta, mas mesmo assim, muitas pessoas não tinham essa abertura. Só que no meu consultório, eu tenho uma demanda constante e crescente. Mas são pessoas que querem buscar isso. E essa é a diferença que eu percebi. Está aumentando o interesse, tem muitas pessoas sedentas por isso, inclusive profissionais de saúde. Não só as pessoas que buscam para si.
Porque a gente vê que a forma convencional de se cuidar, ela não, ela não supre mais, né? Ela é rasa. Ela olha para sintoma, ela não olha para causa. Uhum. Então, a nossa formação na área da saúde como um todo, não só médico, nutricionista, mas todas as áreas da saúde, nós somos treinados a intervir, né? Nossa formação ela é muito intervencionista. Então, é muito focado em tratamento para sintoma. Uhum. Agora, quando a gente olha, porque tem, além disso, né, qual é a causa desse sintoma, as formas convencionais não chegam. Então, está crescendo bastante o interesse, até eu tenho muitos amigos médicos que me encaminham assim, pediatras, amigas minhas, que me encaminham a famílias, às vezes, até para constelar mesmo, diretamente. Porque, por verem essa necessidade no consultório. E nos partos, a gente ainda atravessa uma dificuldade muito grande por preconceito, por crença, né? Mas está aumentando o número de partos normais e de partos mais humanizados, né? Isso também está aumentando o interesse e, consequentemente, está aumentando a formação de profissionais nessa área. Uhum. Só que ainda é muito pouco, muito pouco. Uhum. Bom, mas que bom que já está havendo um crescimento, mesmo sendo pouco, né? Significa que há um movimento nesse sentido. Renata, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu gostaria que você fizesse uma análise do ponto de vista sistêmico, né? Quando uma criança tem dificuldade de pegar o peito da mãe ou não quer o peito da mãe, sistemicamente, né? A partir da abordagem das constelações familiares, o que é que pode estar por trás de uma situação como essa? A amamentação, ela, assim, eu sou apaixonada, né? Porque eu olho para a amamentação, eu vejo um bebê no peito da mãe, eu já vejo muitas dinâmicas ali, sistêmicas, né? Porque para eu nutrir o outro, eu preciso primeiro me nutrir com prazer, mas para isso eu preciso ter conseguido ser nutrida. Então, o leite, ele não é só um alimento, ele é todo o fluxo de amor que atravessa essa mãe e vai para o bebê. Então, quando algo se interrompe ali, muitas vezes a gente vê que tem um fluxo de amor interrompido atrás dela com a sua própria mãe, né? Então, isso não tem a ver com o desejo. Lógico que toda mãe ama seu filho, todo filho ama sua mãe, né? E toda mãe quer dar tudo para o seu filho, todo pai também quer dar tudo para o seu filho, o bebê quer receber deles, mas tem questões muito maiores e às vezes inconscientes, às vezes não, na maioria das vezes inconscientes, que interrompem esse fluxo. Então, quando um bebê não pega, a gente tem que ver assim, como está esse colo dessa mãe. Às vezes ela está tensa, às vezes ela está morrendo de medo. Então, aquele colo não é um colo que está conseguindo acolher esse bebê para ele relaxar. E para ele deitar ali, né? Então, essa mãe, ela tá muito fixada nesse bebê, ela tá pondo muita expectativa nele, então ela tá querendo receber algo dele. E ao contrário, né? É a mãe que dá pro filho, não o filho que dá pra mãe. Então, a gente tem que ver, assim, lógico, é muito particular, não dá pra generalizar, mas muitas coisas acontecem nesse momento. Por isso é tão difícil. Essa condição de entrega, essa doação imensa que acontece na amamentação, ela é muito difícil. Por isso muitas pessoas não conseguem suportar, inclusive profissionais, né? Porque muitos profissionais eles já dão uma alternativa, porque também não conseguem ajudar essa mulher a suportar essa dor, essa dificuldade, a atravessar esse lugar. Muito interessante. Ô, Renata, teve uma outra pergunta aqui que fez uma referência à questão da obesidade. Como é que a constelação vê a obesidade dentro desse processo também da nutrição, do afeto e dessa relação, sobretudo com a mãe? A mãe, ela é o primeiro vínculo, né? Não é que ela é a culpada de tudo, né? Eu gosto de
enfatizar, porque às vezes a gente fica assim, é a mãe, então minha mãe foi culpada. Não, é porque ela é o primeiro vínculo. Então, a forma como eu me relaciono com ela e acredito, né, que eu vou receber e dar amor para ela, é a forma como eu recebo e dou amor na vida. Uhum. Então, se tem uma falta, tem muitas dinâmicas na obesidade, né? Então, tem a obesidade mórbida, né, que a gente chama, tem essa obesidade crônica que vem desde a infância, né? E tem o excesso de peso por um determinado período de tempo. Essa é outra dinâmica, tá? É mais simples. Mas essa obesidade que vem, né, de muito tempo, desde a infância muitas vezes, tem a ver, tem relação, até o Bert, a Sophie trazem nos seus livros, né, que é dessa criança que quer comer a mãe. Que essa criança que não conseguiu tomar essa mãe, e hoje é um adulto, mas a gente está falando, né, dessa criança onde esse comportamento alimentar começou a ser construído nessa fase e se, né, mantém até hoje. Então ele olha para essa mãe e ele quer sempre mais dela, porque nada é suficiente. Então ele olha para a comida e quer sempre mais. Nada é suficiente. A fome e saciedade são processos fisiológicos, né? Onde, se meu corpo necessita de alimento, ele manda um estímulo de fome. E quando eu comi o suficiente, eu recebo um estímulo de saciedade. Agora, essa fome de alma, ela não é uma fome fisiológica, né? Não é o meu corpo que está pedindo. Então, eu tento suprir algo que me falta numa busca constante, né? E o Bert, ele traz que essas compulsões, os addicts de uma maneira geral, o que ele observou ao longo dos anos, na grande maioria dos casos, é que são pessoas que não puderam ir para o pai, não puderam tomar os seus pais, o pai. Porque o pai é quem leva o filho para a vida. Só que quem permite que esse filho vá para o pai é a mãe. Né? Então, não é algo que depende do que a mãe diz ou do que a mãe faz, mas do que ela sente com relação ao pai. Se ela não é grata a esse homem, e se ela não reconhece que o filho é dos dois, mesmo que eles não sejam um casal, mesmo que tenha sido uma separação difícil, né? Todos nós temos nosso pai e nossa mãe em todo o nosso DNA. Então, se ela não permite que esse filho ame o pai, como o filho a ama, ele não tem uma permissão para ir para esse pai. E aí isso fica como um vazio na alma, que a pessoa tenta suprir, mas nunca consegue, né? E porque é uma falta muito maior. Então ele vai tentar suprir com esses addicts. E aí nesse caso é a mesma dinâmica de uma compulsão por alimento, que pode levar a uma obesidade, como uma compulsão por álcool, uma compulsão por drogas ilícitas, como uma compulsão por cigarro e tudo mais. Que bacana, Renata. Eu fico imaginando, né? Eu conversava com Simone, que a gente poderia ter esses conhecimentos, né? Tanto desde cedo nas escolas, né? Formando as crianças, as famílias. Deveria ser um pré-requisito também para os casais, conhecer essas dinâmicas, né? Porque muitos problemas vêm exatamente depois da separação, muito naturalmente acontecem separações, e essas separações, quando não há inclusão, seja do pai, seja da mãe, você vai ter, e aí nessa questão do pai, você tem essa questão de levar para a vida, né? Então isso é muito, muito interessante. Eu gostaria de tocar aí também na tua especialidade, que é essa questão da alergia alimentar, né? Você conheceu minha filha Ana Marta, e a Ana Marta está hoje trabalhando com alimentos naturais, inclusive exatamente porque a minha neta Liz tinha alergias alimentares. E hoje é muito grande, né? A quantidade de pessoas com alergias alimentares é crescente, né? E naturalmente que isso tem um contexto que está ligado também ao alimento, muitas vezes o alimento desqualificado, mas tem também outras dinâmicas, né, envolvidas nesse processo. Então eu gostaria que você também falasse um pouco sobre isso. A alergia alimentar, ela foi minha grande professora, né? E o que eu via muito, né, assim,
o tratamento da alergia alimentar, quando a gente estuda os guidelines, né, os artigos, os consensos internacionais e nacionais, a palavra mais usada é exclusão. Exclusão. O tratamento da alergia alimentar é a dieta de exclusão. Sim. Então, a dieta de exclusão de leite, a dieta de exclusão de ovo, né? Então, você exclui o alimento. Se a gente olhar, a palavra mais citada é exclusão, num artigo desse. Num artigo científico. Isso me chamou muita atenção, porque o Bert traz que, assim, a principal causa, né, dos emaranhamentos e das questões sistêmicas que nós vemos é a exclusão. É quando eu tiro o direito de pertencimento de alguém. Porque a primeira ordem do amor é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, quem é esse excluído? Né? Quem está excluído da família? Né? O que essa criança está trazendo à luz com essa enfermidade? Então, o sintoma, ele mostra muitas vezes, né, o que a gente não consegue olhar, o que estava oculto. Mensagens que vêm de longe, mensagens da alma que precisam ser vistas para uma cura muito maior, para a cura de todo o sistema. Né? Então, nós vemos a doença dessa forma nas constelações, né? E aí eu fui observando as dinâmicas das famílias com alergia alimentar, né? Então, quem está sendo excluído? E quando a gente trabalha com as ordens da ajuda, a gente fala muito dessa empatia sistêmica. Não só a empatia por quem traz o problema, mas a empatia de todo o sistema, de todas as pessoas que ela traz na consulta. E às vezes a chave, a solução, está justamente na pessoa que é difícil. Né? Então, às vezes, né, acontecem muitas dinâmicas, né, da mãe com a própria mãe, ou a mãe com o marido, né? Então, quem não está sendo visto nessas relações, e isso está interrompendo o meu fluxo de amor. Né? Porque a alergia, quando a gente olha para o corpo, né, o corpo fala, ela é o que eu rejeito. Então, uma alergia alimentar, todo o meu sistema imunológico não reconhece aquele alimento como alimento e reage a ele como uma substância estranha. Eu mobilizo todo o meu sistema imunológico, todas as minhas defesas, a reagir como se aquilo fosse algo perigoso para mim. Então, eu rejeito aquilo. Né? Então, o que é rejeitado? Então, é para isso que a gente olha. Né? Lógico que a gente não pode, né, minimizar o tratamento da alergia alimentar. Né? Sim, mesmo fazendo uma constelação e olhando para essas questões, a gente vai tratar retirando o alérgeno. Né? Então, o tratamento ele tem que ser feito da forma como a medicina trata. A gente vai olhar para que essa criança não tenha um sintoma que possa colocar ela em risco. Né? Só que o que a gente observa também, assim, é que a alergia alimentar, por exemplo, uma alergia a leite, né? Um alimento que traz a vida. Tudo bem que a gente está falando do leite de vaca, né? Mas o leite materno é o alimento, primeiro alimento, né, desse bebê. Sim. Então, isso, algo que traria a vida pode levar meu filho à morte. Isso que fica. Né? Então, o medo da morte, ele ronda muito perto na alergia alimentar. Todos esses pais, eles ficam com muito medo. E o que eu fui observando é que esse medo, geralmente, ele já existia antes do bebê nascer. Olha só. Ele fica maior. Mas ele já existia nos pais. Ele só ficou, né, muito caricato, assim, muito presente mesmo, visível. Que é uma forma da gente enxergar para curar. Sim, sim. Né? E todo o tratamento da alergia alimentar, ele tem levado, por mais difícil que seja, retirar, né, o leite da dieta, e a mãe precisa fazer a dieta quando ela está amamentando, né? Só que, e isso é muito difícil,
Mas eu me peguei uma vez orientando uma família em 2005. Falei, olha, mas a partir de agora é importante que você cozinhe mais em casa, compre mais ingredientes in natura, com mais alimentos naturais e frescos, porque o industrializado a gente não sabe exatamente toda a composição, a gente nem tinha rotulagem de alérgeno na época, né? Uhum. E não tinha facilidade, né, como a Ana produz hoje, né, alimentos para as famílias. A gente não tinha isso. Então, era importante você preparar mais alimento em casa, não dá para comer tanto em restaurante, porque a gente não sabe como foi preparado, porque são muitos detalhes, não é só tirar o leite. Não pode untar a assadeira com manteiga. Não adianta só não ter leite no bolo, né? Então, são muitos detalhes. E aí eu vi que todo o tratamento da alergia alimentar, na verdade, estava favorecendo o retorno a uma alimentação mais saudável. Porque nesses últimos 30 anos, nós migramos de uma fase que comer fora era um evento, para uma fase hoje que comer em casa é um evento. E ninguém cuida mais da lancheira da escola dessas crianças, ninguém prepara os alimentos dessas crianças. E de uma forma dolorosa, nada fácil, né? Mas a alergia alimentar foi trazendo de volta esse prazer em nutrir as crianças, em preparar os alimentos, em olhar para o que eu vou dar para o meu filho. Não simplesmente comprar um pacote e acreditar na propaganda, mas escolher, selecionar ingrediente, descobrir o que tem ali dentro, né? Então, ela, de uma certa forma, está trazendo a gente de volta para a saúde, por mais que seja por um caminho de dor, né? Eu acredito que essa é a beleza, né, de algo que é difícil, mas que está acometendo tantas famílias hoje em dia. Muito interessante isso, Renata, porque a gente tem hoje, né, essa percepção houve um crescimento muito grande desses alérgenos ao leite de vaca, né? Então hoje vem tendo estudos, desde que a própria pesquisa em Harvard tirou os laticínios, né, da pirâmide alimentar, né? E aí houve um crescimento, me parece que de uma hora para outra a coisa começou a crescer muito, esse processo de industrialização, as pessoas tomando muitos alimentos processados, industrializados, né? Então eu gostaria que você falasse exatamente assim dessa questão, qual é a diferença do leite de vaca? Por que é que o leite de vaca, nas condições que ele é fabricado hoje, principalmente, né? Porque eu me lembro quando eu era criança lá em Serra Talhada, eu ia para a fazenda do meu pai e eu tomava leite no curral, 4 horas da manhã, a gente ia tomar aquele leite fresco no curral de uma vaca que era criada solta, naquela época não tinha esses venenos, essa quantidade de agrotóxicos que tem hoje, né? Então eu gostaria que você trouxesse também para as pessoas entenderem qual é a diferença de um leite materno para um leite de vaca e por que é que houve de uma hora para outra esse crescimento tão grande de alergias alimentares devido ao leite e os laticínios de uma maneira geral. Assim, o leite de vaca ele não é adequado para um bebê, né? Por quê? Porque o leite materno ele é o alimento perfeito que a mãe produz para o seu filho, para sua cria, né? Olha o tamanho de um bezerro. Olha o tamanho de um bebê. Então, um bezerro, ele aumenta abruptamente de tamanho, assim como o bebê, né? Ele triplica o bebê de tamanho em 1 ano. O bezerro também, né? Só que o bezerro, ele é muito maior. Então, a quantidade de proteína que tem no leite de vaca, ela é muito alta para um bebê. Então, causa sobrecarga renal, microsangramento renal, aumenta muito um tipo de hormônio de crescimento que pode ter toda uma alteração metabólica futura. O tipo de ferro que tem não é compatível para a absorção do bebê no leite de vaca. Então, é a principal causa de anemia, né, nos bebês, né, o uso de leite de vaca mesmo em bebês, né? Porque até 1 ano de idade, o leite materno é o principal alimento do bebê. Então, ele é nutricionalmente completo para tudo que ele precisa. E os anticorpos que esse bebê precisa, né, a mãe produz para ele, passa via leite materno, né? Então, tudo que o bebê ainda não consegue produzir, a mãe vai produzir por ele. A vaca não tem como fazer isso para o bebê, né? Não é o mesmo bebê, né? Então, por isso que ele não é indicado
né, de uma maneira geral para o bebê. Agora, por que está aumentando tanto? Porque outras pessoas, né, eu também bebi leite no curral, por ironia do destino, meu pai era produtor rural de leite. É mesmo? Isso, era. Olha aí. Sistemicamente, eu já estou compreendendo tudo isso também. Olha aí. Então, mas assim, o que tem acontecido, meu pai falava muito isso, é que assim, o leite não é mais o mesmo. Sim. Né? As empresas estão adulterando muito. Hoje ele é um produto, ele não é Sim. leite de vaca. Sim. Né? A gente pode perceber isso pelo tempo que ele dura. Né? Isso, o leite ele estraga, ele é altamente perecível. Muito perecível. Você abre um leite hoje numa embalagem Tetra Pak, você abre ele dura 10 dias com cheiro intacto. Aham. Então, isso para mim já significa que ele não é mais leite. Sim, sim. Né? Então, toda essa alteração dos produtos, né, de uma maneira geral, a alteração do alimento, transformá-lo num produto, já está gerando uma série de consequências. Além de todo o tratamento dos animais. Né? Então, a gente vai desde alteração genética de semente, que é usada para ração, uso de medicamento, né, de indutores de produção de leite. Então, hoje tem todo um mercado para produzir mais que não respeita mais o animal, não respeita mais a vida, e está alterando mesmo epigeneticamente, né, todas as células desses animais, consequentemente todos os seus subprodutos. O leite é algo que o corpo da vaca produz. Né? Então, se as células dela estão sendo alteradas, o metabolismo dela está sendo alterado, o leite que ela produz também. Claro. A gente poderia dizer que, de fato, não é mais leite o que nós temos dentro daquela caixinha. Não é. Um aglomerado ali de coisas, né? Realmente ele tem uma composição química já. Tem uma composição química já. Eu me lembro quando eu era criança, né? Que a gente comia coalhada, né? Então, você deixa o leite ali fora da geladeira, rapidamente ele coalha, né? Rapidamente. Exatamente. Então, isso você tem aí, você passa meses dentro daquela caixa, né? Então, aquilo realmente é outra coisa e certamente está por trás de muitos desses problemas. Dentro dessa perspectiva, Renata, que tipo de orientação, já que nós temos essa restrição ao leite de vaca, porque já não é mais leite dentro dessa perspectiva que você está trazendo, isso também é uma coisa que eu venho pesquisando, não é mais leite, né? Que leites as mães poderiam ter? Os leites vegetais seriam uma opção? Você tem um leite de coco, você tem um leite de arroz, tem leite de amêndoas. Que leites você considera que poderia entrar aí quando a mãe não puder mais amamentar, ou seja, quando o leite materno não for possível em qualquer época da vida, como é que ela pode utilizar os recursos da natureza, naturalmente buscando produtos orgânicos que não tenham os agrotóxicos para diminuir essa carga também de toxicidades? Se a mãe não pode amamentar, se ela não conseguiu amamentar por alguma razão, se o bebê é pequenininho, se o bebê é até 1 ano de idade, aí tem que ser uma fórmula infantil mesmo. As bebidas vegetais, elas não, nem o leite de vaca, nem uma bebida vegetal, eles não suprem o que o bebê precisa, né? Então, assim, mas o leite de amêndoas não é saudável? A amêndoa é um produto muito saudável. A amêndoa ela é maravilhosa, uma castanha, mas ela não tem a composição de um leite materno. Sim. Né? O leite materno ele é equilibrado em proteína, em carboidrato, lipídio, todas as vitaminas e minerais, né? E nenhum alimento ele chega nessa composição. Então, infelizmente, aí tem que ir para uma fórmula, né? Felizmente existem as fórmulas, né, infantis, que elas têm uma composição que são similares ao leite materno. A indústria, ela tenta chegar, mas infelizmente a gente não tem um produto na natureza que chega como leite materno, né? Agora, se aproxime mais. Agora, se a criança já é maior e come de tudo, e ela tem alergia apenas ao leite de vaca, né? A gente pode equilibrar a alimentação dela, né? Por exemplo, a criança ela é maior, ela tem 1 ano e meio, por exemplo, ela tem 2 aninhos, 2 anos e meio, e ela ainda é alérgica a leite de vaca. Mas ela come arroz, feijão, ela come grãos, ela come verdura e legume. Então a gente consegue compor a alimentação dela de forma a atender o que ela precisa. E é difícil a gente ainda conseguir atingir cálcio, mesmo que tenham alimentos que
frescos, né, verduras verdes escuras, que tenham um pouco de cálcio, ainda assim não é suficiente. Então, às vezes, a gente precisa suplementar um cálcio, né? Mas se ela sentir vontade de beber uma bebida leitosa, porque eu falo que, assim, as bebidas vegetais, elas têm um papel muito mais emocional. De manter... porque nutricionalmente não vai substituir o leite. Porque não tem o mesmo teor proteico, de cálcio, né? Mesmo que seja suplementada. Ácidos graxos, né? Renata, tem outro aspecto que eu gostaria de tratar com você, que é essa questão dos micróbios, né? Lembrando para vocês, gente, que estão nos acompanhando aí, que Renata é uma das participantes do Constelar. O Constelar é o primeiro congresso internacional de constelações familiares que vai estar disponível de 9 a 14 de setembro. É um evento inteiramente gratuito, com grandes consteladores aí da Alemanha, do Brasil. Renata está trazendo aí o aporte da visão da nutrição dentro de uma visão mais ampla, né? E que vocês podem se inscrever lá no nosso perfil, tem lá um link onde você pode se inscrever, né? Para participar, divulguem, porque a ideia é levar um conteúdo que seja inspirador para você que está em busca de autoconhecimento, para você que está querendo entender a profundidade que é a vida, né? E como sistemicamente a gente buscar olhar para as causas, né? Parar de ficar tomando remédio para sintoma, tá ali, né? Entender que a vida está sempre nos proporcionando oportunidade. Como a Renata trouxe, uma simples alergia, ela traz uma questão sistêmica que não é só o alimento físico, muitas vezes, entende? Então, como ela diz, a questão às vezes vem antes da pessoa ter o filho, é como se o processo da alergia ela já está sendo ativada antes do filho nascer, porque faz parte do processo de aprendizado que a pessoa está vivenciando. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, né, de que todos nós estamos vivendo processos evolutivos, né, em que as doenças, sejam as alergias, ou seja, doenças autoimunes, seja lá o que for, né, tem uma causa. Né? Então, a proposta desse congresso, Constelar, é inspirar você a olhar para as causas, parar de ir para a farmácia, né, tomar remédio simplesmente e ficar num processo de adoecimento sem fim. Então, Renata, inclusive eu estou com um livro aqui, eu não sei se você conhece, eu comprei na Amazon, The Whole Body Microbiome, né? Então eu estou estudando muito isso. Ele está de ponta cabeça para mim. Tá de ponta cabeça? Agora? É de microbiome, ele não fica leitura. É microbiome, né? É o corpo inteiro, o microbioma do corpo inteiro. Então ele mostrando a relação das doenças com a questão dos micróbios e da saúde, da vida longa, né? Com cuidado com os micróbios, né? Então hoje a gente sabe que nós somos 10% apenas humanos, 90% somos micróbios, né, bactérias principalmente, né, do ponto de vista epigenético, 95% da genética vem também dos micróbios. Né? No entanto, nós tivemos toda essa cultura, né, de ataque aos micróbios, o abuso dos antibióticos, e hoje há um estudo científico muito grande voltado para essa questão desse resgate do nosso microbioma. Tem um outro livro que eu recebi também agora quando eu cheguei aí de São Paulo, que Deixe-os comer sujo, né? Falando das crianças, deixa as crianças mais sujas mais tempo para elas poderem treinar o seu sistema imune. Por outro lado, nós conversávamos sobre isso em São Paulo, com essa questão da cesárea, né? As pessoas fazendo parto antes do tempo, né? Não, eu quero que nasça lá no dia, na quinta-feira, meia-noite, quero ter um filho. Então ali o corpo não está preparado, ele não sabe que a criança vai nascer. Então assim, é como se fosse uma transgressão das leis naturais, que as pessoas não têm ideia disso, e a criança deixa de ter aquele banho, né? Inclusive de ingerir pela boca as bactérias quando passa no canal vaginal, e isso está levando a que as crianças também sejam cada vez mais frágeis. Então eu gostaria que você abordasse também essa questão dos micróbios, né? E dentro dessa visão sistêmica, onde é que entra? Nós precisaríamos voltar a honrar a nossa origem microbiana? Excelente, Wallace. O som tá bom? Porque eu precisei tirar o fone para cá, tá bom? Tá ok. Lógico, a gente precisa entender um contexto, né? Porque senão a gente cai direto num julgamento, como assim, nossa, que absurdo que isso está acontecendo. Mas eu vejo a vida como um grande pêndulo,
né? Então, nós Sim. temos fases onde a gente está aqui no pêndulo e a gente precisa, vai descendo, chega no outro extremo e aí precisa de Aham. coisas que trazem a gente para baixo de novo, né? Sim, Para até a sim. gente chegar num equilíbrio que é longe de chegar, né? A gente vai pendulando durante eras, né? Então, a gente Aham. viveu uma fase onde as doenças infecto-contagiosas, elas eram a principal causa de mortalidade infantil. Sim. As crianças morreram muito por conta disso, né? Então, muitas crianças então têm muito medo, têm muita dor. Então, toda a ciência, né, todo o sistema de saúde pública, cobertura vacinal, construção de saneamento básico, né, tratamento das águas, foi voltado para isso. Uhum. Então, primeiro assim, né, a doença é causada por um bicho invisível que é transmitido pela água, né? Quantos foram Aham. mortos por trazerem esse conceito de que existiam bactérias, né? Uhum. E a gente foi migrando para uma fase onde aumentou o saneamento básico, isso foi considerado verdade, criaram a penicilina, né? Então vieram os antibióticos, porque tem uma hora que, se elas crescem demais, tem uma infecção muito grave, precisa Uhum. do remédio, lógico, né? Só que aí foi para um extremo oposto. Uhum. Então, uma coisa é o saneamento básico, uma coisa é a higiene, né? Que é tomar banho, cuidar da higiene da casa, cuidar da higiene dos alimentos. E a gente chegou hoje num extremo, que é o que eu chamo, que é a histeria com estéreo. Aham. Que a gente não está falando de limpeza, de higiene, a gente está falando de uma histeria, Uhum. onde eu não posso ter contato com bactéria. Então, tudo ficou muito distante. Aí a gente pega, por exemplo, uma embalagem de chiclete hoje, né? Você tem dentro de uma embalagem, todos os chicletinhos são embalados em outro papel. Uhum. Tudo isso é uma justificativa para higiene. Só que, ao mesmo tempo, o tanto de lixo que a gente está gerando, né? O tanto que a gente está Uhum. distanciando disso. E aí as pessoas começaram a usar métodos, né? Que esterilizam demais. Então, antibióticos usados indiscriminadamente, criando bactérias resistentes cada vez mais, né? Um excesso de uso de antibiótico, pais que não deixam a criança pôr o pé no chão, brincar na grama, brincar na areia, né? Um extremo hoje do pós-parto, às vezes os pais álcool gel em tudo, sabonete Sim. bactericida o tempo todo, né? Uhum. Com isso, a gente está desequilibrando todas as nossas floras, todas as bactérias do nosso corpo, né? Porque, por exemplo, Cândida não é uma bactéria, é um fungo, né? Mas é micro-organismo em geral, fungo, bactéria, vírus, né? Uhum. Mas assim, o nosso intestino é pura bactéria. Uhum. Então, o que que acontece com esse desequilíbrio todo? O parto vaginal, né, o que é o parto natural, a natureza ela é tão sábia que o neném ele nasce com a cabeça virada para baixo, engole toda a flora vaginal, né, da mãe, para colonizar a sua flora intestinal. Aí ele vai direto para o peito, mama o leite materno, que é rico em pré-biótico, que são as fibras que nutrem esses probióticos, que são essas bactérias, e aí coloniza a flora do intestino do bebê. Tudo sincronicamente. Lindo, né? Só que se esse bebê nasce de cesárea, essa flora intestinal dele não vai ser colonizada pela flora da mãe. Se ele não nasceu de cesárea, se ele foi de uma cesárea marcada, agendada, muito provavelmente não teve um aumento de ocitocina, porque não entrou em trabalho de parto. Que é o hormônio que promove as contrações, né? E o processo de expulsão do bebê. E também é o hormônio que faz a ejeção do leite. Então, lógico que o contato pele a pele, olho a olho, a mãe sentir o cheiro do bebê, ela já vai começar a produzir ocitocina. Só que não são todas as mulheres que isso acontece. E aí, esse não aumento da ocitocina também prejudica a descida do leite materno. Aí ela não consegue amamentar. Então, esse bebê também não vai receber o leite com os prebióticos, o que dificulta ainda mais a colonização, né? E eu brinco que a gente ficou tão
histérico com bactéria, né? Então não pode ter bactéria, tem que matar a bactéria, porque que a gente chegou ao ponto hoje de comer bactéria em cápsula. Probiótico. E aí a gente fala assim, nossa, mas Esterilizadas, né? Exatamente. Não, mas é esterilizada, mas eu sinto muita bactéria de cocô. E porque bactéria de intestino, né? A gente fala hoje de transplante fecal. Tá? A ciência está indo para esse nível, porque os intestinos eles estão tão doentes pela má alimentação, por toda a desbiose que está acontecendo, por conta desse desequilíbrio, né, das bactérias boas, né, que não tem nutriente para elas, que são as fibras, né, as verduras, legumes e frutas, principalmente. Esses são os principais alimentos, né, que nutrem essas bactérias. Então, excesso de açúcar, excesso de alimento industrializado, excesso de farinhas refinadas, né, tudo isso está aumentando o crescimento das bactérias ruins, né, das bactérias que causam doenças, né, que nós chamamos de patogênicas. Né? Então, o intestino está adoecendo. Nosso intestino é a nossa porta de entrada, ele é como se fosse a nossa pele, a barreira, o que permite que o que é de fora entre para dentro. Então, essa pele aberta, entra tudo, né? Entra até o que não pode entrar. Sim, sem dúvida. Nesses estudos que eu venho fazendo sobre isso, né, você tocou aí nessa questão do transplante de fezes, eu estou muito encantado, porque na verdade é um transplante de bactérias, né? Então as pessoas estão tendo resultados extraordinários em muitas doenças, né, como o autismo, a própria obesidade, ansiedade, né, doenças inflamatórias do intestino estão ligadas exatamente a essa questão do microbioma, né, que seria essa nossa flora, né, essa turma que povoa o nosso intestino, né? E eu até comentava com você que um desses livros, né, que eu tenho, eu sabia que nós tínhamos a quantidade de bactérias no corpo humano que era igual à população do mundo. Nesse livro está dizendo que nós temos na palma da mão. Ou seja, as bactérias fazem parte do nosso corpo. Ou seja, elas, na verdade, existem mais de 1000 tipos de bactéria, né? E em torno de 100 bactérias é que podem nos fazer mal, né? E nos fazem mal normalmente quando a gente descuida de algum processo também, não cuidamos, às vezes, do nosso próprio sistema imune, né? E aí, simplesmente tomar antibióticos sem mudar um estilo de vida, às vezes que nos leva a adoecer, né? É que está levando praticamente a esse aí para esse extremo que você falou, né? Ou seja, os antibióticos tiveram importância, só que eles foram utilizados de maneira indiscriminada e estão exatamente agora fazendo com que a gente entre nessa paranoia, né? E fragilizando o nosso sistema imune, né? Eu gostaria que você falasse, então, Renata, sobre as doenças, né? Ou seja, quais são as doenças que poderiam ser evitadas? Porque você tocou aí num aspecto muito importante, que é a questão dos pré-bióticos, né? Então, há toda uma tecnologia avançada no nosso corpo, porque você come o bebê quando nasce do parto natural, ele come os probióticos, que são as bactérias, e depois ele vai comer as fibras, que são os pré-bióticos que vêm no leite da mãe. Então, isso é uma coisa, é lindo isso, né? Ver como a natureza é extraordinária. Então, o ser humano, ele está aprendendo a partir de desobedecer os seus processos naturais. É a mesma coisa da monocultura, né? A agricultura agroecológica, né, trabalha exatamente com o viés de respeitar a inteligência da floresta, que é a diversidade. Aí quando você derruba a floresta e planta lá uma monocultura, você tem os inimigos naturais, e aí vem as pragas, aí você bota veneno, o veneno que você vai comer, né, que somos nós que vamos nos alimentar, né? Então, você trouxe um aspecto que nós vivemos num momento pendular, né? A gente tem que aprender muito, a gente tem que adoecer muito para poder, né? Então o processo das alergias está levando o movimento para alimentação natural, para voltar a fazer as coisas em casa, cuidar de uma forma... Então, que orientação você daria, né, para as mães, para as pessoas que estão querendo ter filho, ou que já têm filho, né, e que de repente podem dar uma orientação que vai levar exatamente à diminuição dessas alergias, a cuidar melhor dessas bactérias, né? Porque aí, pelo que eu estou entendendo, é exatamente essa dosagem do pré-biótico, né? Com o probiótico. Então, que orientação você daria para as pessoas que têm filhos hoje ou que querem ter filhos, enfim, né, para que tenham uma vida mais saudável?
Hoje a gente observa, Wallace, que muitas doenças estão vindo desse adoecimento do intestino mesmo, por conta desse equilíbrio das bactérias, né? Do nosso intestino, da nutrição desse intestino, né? Então, por exemplo, a alergia alimentar é uma das consequências, uma das causas da alergia alimentar é a teoria da higiene, por exemplo, que Sim. de preocupação. A super higienização, né? Isso, que potencializa, né, a via do sistema imunológico para alergia e doença autoimune. Então, aumentam as doenças autoimunes, diabetes tipo 1, que está aumentando muito em criança, né? Então, e porque não tem contato com essas bactérias do dia a dia, né? E o caminho, assim, quando a gente fala assim, quando eu falo muito que o caminho é voltar para o natural, mas não é voltar para o natural no sentido de retroceder. Eu não sou contra a maternidade de jeito nenhum, acho que a gente tem que integrar tudo, mas associar a inteligência humana com respeito ao natural. Né? Então, tem situações onde sai do natural e realmente tem um processo difícil, né? Esse parto, ele teve uma complicação, essa mulher teve um problema. Que bom que existe a cesárea, né? Que bom que existe a intervenção médica de ponta. Claro, sem dúvida. Tem uma infecção, que bom que existem antibióticos bons hoje em dia. Sim. Né? Então, não é contra a ciência moderna de hoje, de jeito nenhum. Mas a ciência, a medicina, ela não pode intervir em tudo. E medicina, eu não estou falando dos médicos, tá? Estou falando de toda a área como um todo. Mas é que muitas vezes a intervenção, ela é desnecessária, né? O parto é um processo fisiológico, ele não é uma doença. Pare fisiologicamente. O corpo, ele tem esse preparo para fazer isso. Quando isso sai do fisiológico, é que tem uma intervenção. Então, como prevenir muitas coisas? Eu vejo muito a prevenção, porque se eu falo muito em prevenção, eu ainda estou olhando para a doença. Sim. Né? Isso eu aprendi muito na constelação. Se eu fico focada na doença, eu estou lá, eu não estou aqui na saúde. Então, na verdade, é viver o natural. Então, prepare-se para o seu parto. É difícil, dá medo, dá. Né? Mas toda essa transformação, toda essa dor que acontece na mulher durante o parto é o que vai empoderá-la, né? Para virar essa leoa mesmo que vai cuidar desse bebê. Né? Então é um processo alquímico de transformação que a natureza, ela conduz a mulher a essa transformação. Então é se entregar para isso. E lógico que dá medo, né? Sim. Quando a gente vai, então, depois da amamentar, então todas as dificuldades que aparecem, elas mostram as dificuldades que a gente tem de fazer, inclusive, a vinculação. E aí, se a gente continua nesse processo de saúde, a doença, ela não precisa vir. Então, é caminhar pela saúde mesmo, né? E aí, a gente vai automaticamente prevenir a doença. Mas não ficar olhando para a doença, né? E hoje a gente vê que, por mais que tenham muitos estudos sobre probiótico, a gente vê que, na verdade, o que tem mais efeito é o pré-biótico, que é a alimentação. Tomar probiótico tem pouquíssimo resultado do que a gente vê na ciência. Então, o que é mais saudável hoje? Como nutrir esse intestino? Comer alimentos ricos em prebióticos, que são essas fibras que nutrem essas bactérias boas, né? Que são as verduras, os legumes e as frutas. Cereais integrais, né? Mais alimento in natura. Não é que é proibido, todo mundo agora tem que viver só de verdura. Não, não é isso. É dentro de uma alimentação completa, dentro do nosso dia a dia, né? Podemos comer fora, a gente pode também aproveitar também esses recursos que a gente tem hoje, as facilidades do dia a dia. Mas não dá para viver de alimento industrializado em todas as refeições, todos os dias. Eles não têm esse potencial de nutrição, não têm energia vital, né? Então, a gente precisa equilibrar tudo isso, né? E dentro do que você trouxe da agricultura, né? Eu sou incentivadora da agricultura natural, né? A gente, no sítio que era
dos meus pais, né, que ainda, né, a gente mantém essa produção de alimento, né, dentro do princípio da agricultura natural. E a gente faz parte de uma comunidade que sustenta agricultura na minha cidade, que é São José do Rio Preto, que suporta, né, isso da comunidade, da estrutura para o agricultor poder plantar sem precisar intervir na natureza. E conhecer a agricultura natural, ela me ajudou a entender todo esse processo, que é uma coisa só. O que acontece no macrocosmo, acontece no cosmo, acontece no microcosmo. Igualzinho. Então, quando eu não respeito essa mãe, né? Quando eu quero tomar tudo dessa mãe, da nossa mãe, então eu acho que ela tem que me dar mais toda hora, e nada me supre, né? Nada é suficiente para mim. Eu trato a natureza da mesma forma. Eu acho que essa natureza, ela tem só que me dar. Então eu só extraio dela. E eu a manipulo para que ela me dê aquilo que eu quero. E eu não consigo me satisfazer com o que ela me dá, que é o que eu preciso. Então, as estações do ano, elas são muito sábias. Elas dão pra gente, né? A terra, ela vai produzir o alimento que o nosso corpo necessita em determinada fase do ano. Na região que eu moro, né? Não dá para plantar, por exemplo, cranberry em São José do Rio Preto, onde eu moro, que faz 40 graus. Que chove super pouco. Né? Que é muito quente. Mas talvez porque o corpo também não precise dessa fruta. Claro, claro. É uma terra que vai me dar manga, que vai me dar banana. É uma terra com outras coisas. Né? Sim. Que o meu corpo precisa. Sem dúvida alguma. Renata, sim. Pode concluir. Não, eu falo que é isso que é difícil, a gente aprender a ficar feliz e receber aquilo que a minha mãe tem para me dar, aquilo que a mãe natureza tem para me dar, sem manipulá-la para ela me dar o que eu quero. Sem dúvida alguma. Você falando aí, eu estava me lembrando, eu semanalmente, quando eu estou aqui em Recife, eu vou na feirinha orgânica, né? E eu converso com os agricultores, e eu vejo o quanto aquilo ali, que quando nós estamos indo numa feirinha orgânica, nós estamos contribuindo para uma rede de agricultura familiar, de pessoas que têm uma relação com a terra, exatamente, que estão nesse ciclo da vida, né? Então, acho que um dos processos também que estão levando a adoecimento é exatamente essa desconexão com o ciclo da vida. Já estão me avisando aqui que nós estamos chegando ao final, né? Passou rapidinho 1 hora. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas, dentro dessa perspectiva, as mães, os pais, os filhos, que todos nós, ou nós somos pais, ou seja, nós estamos todos dentro desse contexto, né? Então, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem final para essas pessoas, dentro dessa visão sistêmica do Bert Helling da nutrição. Eu quero agradecer a presença de todos, né? E o interesse por isso, que é uma área que eu tenho devoção, né? Estudo desde criança, eu sempre me olhei para isso. E que nutrição vai muito além de nutrir. Nutrição, ela permeia todos os nossos vínculos, ela permeia todas as nossas relações, a forma como nós nos relacionamos com os nossos pais, com a natureza, de onde vem esse alimento, né? Não é só esses 5 segundos de prazer que a gente tem na boca, se alimentar, comer e se nutrir. Né? Para a gente não se perder, que a gente pode comer algo que é gostoso, que é prazeroso, mas não é esse o objetivo. Né? E muitas vezes, quando a gente é seduzido só pelo paladar, pelos 5 segundos de prazer, a gente fica cego para o que é essencial. E a gente não olha para tantas coisas que têm levado a desequilíbrios importantes nas nossas relações, na nossa saúde e no nosso sistema como um todo, inclusive na natureza. Renata, muito obrigado pela sua participação, foi um conteúdo extraordinário, certamente as pessoas
vão levar para casa um belíssimo conteúdo. E quem quer se aprofundar mais, gente, lembrem, nós estamos promovendo o Constelar. Renata é uma das participantes que eu fiz uma entrevista com ela maravilhosa lá em São Paulo também. Então, de 9 a 14 de setembro, vocês podem divulgar o link, você pode se inscrever lá no nosso perfil, está disponível para ser clicado, o pessoal da nossa equipe colocou aí, mas aqui ele não é clicável, né? Quando você coloca aqui na live, não é clicável, mas lá no nosso perfil você pode clicar no link, pode convidar quem você quiser. A ideia é que você possa ter uma compreensão sistêmica da vida e entender que nós estamos juntos, todos nós fazemos parte desse planetinha azul, né? E que é exatamente